Olá a todos e a todas, eu sou a Sofia Paul, este é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu decidi criar este canal para as pessoas que já me seguem noutras redes sociais, como é o caso do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp, que depois eu deixo os links aqui em baixo, para as pessoas que ainda não me seguem e não conhecem o meu trabalho neste âmbito, e também para abrir um pouco o espaço de partilha e o espaço de contribuições para outras pessoas que ainda não conhecem e ainda não estão a par daquilo que eu faço e também daquilo que é o mundo da espiritualidade e aquilo que nós podemos debater sobre este assunto ou não. Assim, eu acho que com este canal o objetivo é começar a utilizá-lo um pouco para divulgação de informação e fazer com que as pessoas tenham a partir daqui uma plataforma que lhes possa dar algum tipo de aprendizagem e ser uma plataforma de cursos, entre aspas, gratuitos, que as pessoas possam se instruir e começar também a ter algumas noções e a pesquisar mais sobre o que é este mundo. E portanto, este foi o grande objetivo da criação deste canal. Portanto, abrir para a comunidade tudo aquilo que eu penso sobre a espiritualidade e sobre este mundo holístico, saber as vossas opiniões e poder-vos dar e contribuir com alguma espécie de aprendizagem para vocês de uma forma gratuita, entre aspas. Então, o primeiro tema que eu quero falar neste canal é algo que me tem impedido imenso. Clientes e não só. Mesmo pessoas que apenas seguem o meu trabalho e apenas querem saber opiniões sobre a área. E é como é que nós podemos desenvolver a nossa intuição. Queria fazer um parênteses sobre a intuição e dizer que eu acredito que todos nós temos intuição. Todos nós temos um sexto sentido, uns mais apurados do que outros, mas isso deve-se a várias razões que depois posso explorar num outro vídeo. Sobre o que é que faz com que as pessoas tenham mais ou menos intuição, porque existem um conjunto de fatores que proporcionam isso e, portanto, hoje vamos nos focar apenas em como é que nós podemos desenvolver a nossa intuição, este nosso sexto sentido. Existem várias formas e sem dúvida que a intuição está muito ligada à criatividade. E, portanto, não há melhor forma de a desenvolvermos do que associarmos a intuição à criatividade. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que uma das primeiras formas de desenvolvermos a intuição é utilizarmos um baralho de tarot. Okay? Muitas pessoas que trabalham na espiritualidade sabem que tirar cartas para nós próprios não é fácil e nós nem sempre temos as respostas, porque acaba por ser muito confuso e é muito difícil tirarmos para nós, mas nós não temos que usar o baralho nesse sentido. Podemos usar o baralho para nós para desenvolvermos mais a nossa intuição. Portanto, se tiverem um baralho, e sem dúvida que eu acho que todas as pessoas que estão a iniciar a espiritualidade devem ter um baralho em casa, porque é uma ferramenta fundamental e que dá para fazer montes de coisas. Depois também posso falar de quais são as aplicações práticas de um baralho de tarot sem ser lançar cartas. E portanto, pegando no baralho, posso pegar num dos meus, como é que nós podemos então desenvolver a intuição com um baralho? Okay? Não tem que ser um baralho muito grande, não tem que ser um baralho muito grosso, não tem que ser um baralho bastante desenvolvido, pode ser algo muito simples. Okay? O que nós fazemos para desenvolver a intuição, e uma das técnicas é baralhamos as cartas, okay? Até nós acharmos que está baralhado o suficiente para tal, e depois tiramos uma carta. Okay? Neste caso saiu uma carta que é o Cavaleiro da Terra. Como é que nós podemos então trabalhar a nossa intuição com isto? Muitos baralhos vêm aqui descritos com alguns significados. Vou ser sincera, raramente olho para os significados das cartas, costumo olhar muito apenas para o título e para o que é. Mas, o que é que nós podemos fazer? Olhamos para a imagem, vemos o que é que a imagem nos quer dizer e a partir daí, sem lermos o que é que está em baixo, nós vamos escrevendo o que é que nós achamos que esta imagem quer dizer. Ou então, neste caso é o Cavaleiro da Terra.
o que é que nós podemos pensar? O que é que um cavaleiro significa e o que é que a terra significa? E depois juntar em conjunto o significado dos dois. Portanto, pensando e dando um exemplo prático, um cavaleiro significa a lealdade, significa o esforço, significa a dedicação, e a terra vem-nos dar, o elemento terra vem-nos dar o enraizamento, certo? Ou seja, o facto de sermos práticos, o facto de termos também alguma colheita, e portanto, se nós juntarmos estes dois significados, portanto, cavaleiro com a terra, o que é que isto nos poderá querer dizer? Poderá querer dizer que neste momento é importante nós estarmos leais na nossa vida, nós seguirmos com os nossos compromissos em frente, sermos dedicados aos projetos que nós queremos seguir, por exemplo, e isto é uma maneira de desenvolver a intuição. Podem fazer isto por escrito, podem fazer isto apenas a pensar, e numa fase inicial pode ser difícil, pode não corresponder ao verdadeiro significado, mas este exercício vai fazer com que a vossa criatividade se ligue à vossa intuição e depois é muito mais fácil. Imaginem que também podem aliar isto a, antes de verem e de tentarem perceber o significado da carta, respiram fundo umas 10, 15 vezes, okay? Para estarem mais relaxados, para estarem mais calmos, para estarem com uma vibração mais lenta e tranquila, que permite uma maior fluidez de energia, e depois então passam a fazer o desenvolvimento daquilo que acham que é a carta. E isto é uma das formas. Outra maneira que podem fazer é então também pegar no próprio baralho de tarot, fazer novamente aqui a aleatorização das cartas, depois fazem uma tiragem aqui um bocadinho mais complexa, vamos supor que fazem uma tiragem de 3 cartas, ok? Obviamente que é difícil, não é? Quando são logo 3 cartas e não uma, mas como é que nós podemos analisar fazendo exatamente o mesmo exercício? Portanto, vemos o que é que cada uma delas quer dizer e depois no conjunto qual é a ligação. E, obviamente, que numa fase inicial se calhar começam apenas por uma carta e depois numa fase mais avançada do exercício, então podem passar para as 3 cartas e verem se faz sentido aquilo que a vossa intuição está a fazer. Imaginem, outro conselho que eu também posso dar é, antes de fazerem este exercício, para além da respiração e do relaxamento, podem desenhar os símbolos do Reiki em cima do baralho, ou nas vossas mãos, ou na vossa cabeça, para abrir um pouco mais aqui o vosso terceiro olho e aumentar a vossa intuição e tentarem perceber aqui o que isto é. Isto é um dos melhores exercícios que se pode fazer para desenvolver a intuição. Tenho tido um feedback bastante positivo das pessoas que estão a começar a fazer estes exercícios. Costumam dizer que depois no dia-a-dia é muito mais fácil para elas interpretarem sinais ou verificarem que as ideias surgem não pela razão, mas mais pela intuição, e é muito positivo saber esse feedback. Uma segunda forma de desenvolverem a vossa intuição também tem a ver com o tarot, mas não com o tarot propriamente dito, ou seja, de ter um baralho. Como é que nós podemos então desenvolver a nossa intuição sem um baralho? É nós desenvolvermos o nosso próprio baralho de tarot. Então, como é que podem fazer isto? Em primeiro lugar, podem fazer da seguinte forma: peguem em folhas brancas, ou umas folhas quaisquer, e fazem um exercício de relaxamento também, respiram fundo, meditem um pouco antes, 5, 10 minutos, ouvir uma música calma, relaxados, etc. Peguem em folhas brancas e desenhem ou escrevam palavras. Quem tem jeito para desenho, desenha imagens que lhe venham à mente. Pode ser, por exemplo, imagens de sonhos que teve. Pode ser imagens do dia-a-dia, de coisas que viu. Pode ser imagens abstratas, sem qualquer tipo de conexão muito no nosso pensamento real e no nosso racional, mas se calhar a nível emocional, se formos analisar, tem algo muito a dizer.
Quem não tem muito jeito para o desenho pode escrever palavras. A primeira palavra que lhe vem à cabeça, uma palavra que ouviu, uma palavra nova que descobriu, uma conjunção de letras, qualquer coisa. E faz. Não tem que ser um baralho de 50 e tal cartas. Pode ser, por exemplo, um baralho de 10 cartas, muito pequeno, e vai construindo ao longo do tempo o seu próprio baralho. E depois de ter construído o seu próprio baralho, dá o seu significado a cada uma das cartas que desenvolveu e escreve esse significado e vai fazendo tiragens para si próprio daquilo que vai saindo nas cartas. E muitas pessoas já foram desenvolvendo este exercício também que eu fui propondo, e é muito bonito e muito belo aquilo que eu vou ouvindo, que é as pessoas, para além de desenvolverem a sua intuição com esta construção da carta, também conseguiram descobrir alguns padrões, alguns bloqueios que tinham na sua vida, porque transpuseram muito naquilo que foram fazendo algumas coisas que estavam no inconsciente delas. E isto notou-se, por exemplo, num caso em que a pessoa desenhou coisas muito abstratas, não sabia muito bem o que é que estava a desenhar, pediu-me ajuda depois para analisar e acabamos por descobrir que ela estava a projetar traumas, feridas do passado que não estavam resolvidas e isto, para além de permitir o desenvolvimento da intuição dessa pessoa, também permitiu perceber algumas coisas que aconteceram na vida dela e como é que depois poderíamos ultrapassar isto. E portanto, isto de fazermos o nosso próprio baralho é fundamental para percebermos muita coisa e depois a nossa intuição fica mais apurada e depois é mais fácil nós ouvirmos os sinais, é mais fácil nos sentirmos mais conectados com o universo e estarmos no mesmo plano vibracional do universo e numa energia muito mais tranquila. Isto é então o segundo exercício. Um terceiro exercício que também sugiro muitas vezes, e é para pessoas que não têm um baralho ou que não querem estar a criar um baralho, é utilizar os cristais, ok? Não tem que ser um cristal propriamente dito, pode ser às vezes uma pedra que se encontra na praia, ok? E como é que nós podemos desenvolver a nossa intuição? Com um cristal. Neste caso tenho este cristal aqui, podia ser uma pedra qualquer, uma pedra do mar, qualquer coisa. Iam pegar na pedra, ok? Ou no cristal, iriam meditar 5, 10 minutos com a pedra na mão, ou então iam respirar fundo algumas vezes, aquilo que achassem que estavam a sentir no momento. Às vezes até podem nem fazer nada disto e passar logo para o exercício. Este exercício é olhar para o cristal, tentar perceber que sensações, que emoções é que o cristal traz para vocês, ou a pedra. Vamos imaginar que isto é uma pedra do mar, ok? Que nós recolhemos na praia. Que emoções é que esta pedra me está a trazer, ok? E eu começo a pensar, foi um dia feliz, portanto esta pedra traz-me felicidade, gosto muito do mar, transmite-me calma, portanto esta pedra também me vai transmitir calma. E é muito importante nós irmos apontando todas estas sensações para não nos esquecermos daquilo que estamos a dizer. Depois a cor, vamos imaginar que a cor era uma cor meia avermelhada ou acastanhada. O que é que essa cor nos transmite a nós? Quais são as nossas sensações com essa cor? Imaginem que a cor vermelha transmite-me fogo, transmite-me energia. Pronto, escrevo isso também, ok? Fazendo toda esta análise, ligando-nos, conectando-nos com aquele elemento da natureza que nós temos na mão, sabermos o que é que ele nos está a querer transmitir e o que é que nós sentimos com isso, ok? E numa fase inicial poderá ser difícil nós começarmos a categorizar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós gostamos na pedra ou no cristal, mas com a prática nós vamos conseguir realmente sentir o que é que estes elementos da natureza vibram connosco, não é? Vamos imaginar este cristal, qual é a função deste cristal, nós podemos nem sequer saber qual é, mas nós pegamos nele, tentamos saber o que é que ele nos quer transmitir e depois vamos à internet pesquisar o que é que aquele cristal nos quer dizer e qual é a função. E obviamente que com o tempo nós vamos conseguir cada vez mais nos conectar com estes elementos da natureza, conectar-nos com a nossa intuição, com o divino
e é muito mais fácil e muito mais rápido nós termos respostas certeiras e intuitivas daquilo que a natureza nos quer dizer. Portanto, este é mais um exercício. Um quarto e último exercício é sem dúvida a meditação. É um dos exercícios mais falados, é uma das coisas que mais se faz, mas ao mesmo tempo também é das mais difíceis. E a meditação é essencialmente nós pegarmos numa música que gostamos. Sem dúvida que numa primeira fase da meditação nós temos que nos identificar com a música para ser mais fácil estarmos relaxados e relaxadas, e fechamos os olhos, respiramos fundo e depois deixamos a nossa mente vaguear. Ok? Muitas vezes no início só pensamos nos assuntos e nos problemas do dia-a-dia, mas com o tempo a nossa mente vai vagueando. E nós, no final da meditação, devemos apontar tudo aquilo que nós vimos na meditação e depois interpretar. Sozinhos, com a ajuda da internet, com a ajuda de alguém, interpretamos tudo aquilo que nós fomos vendo na nossa meditação. E depois vai ser não só mais fácil meditarmos, como também mais fácil usarmos a nossa intuição. Muitas vezes podemos não ver nada durante a meditação, mas durante o nosso sono e nos sonhos nós vamos sentir que temos sonhos muito mais lúcidos do que aquilo que tínhamos antes. Ok? Estas são 4 técnicas essenciais que eu tenho neste momento para vos dar. Existem outras mais, mas que são depois para uma fase de mais à frente. Okay? Isto são para pessoas que estão no início ou que já se conectaram no passado e agora já não estão conectadas, pessoas que se querem iniciar agora nesta conexão, e depois mais à frente eu faço outro vídeo para quem já fez estes exercícios mais complexos para fazerem. Gostava muito que dissessem nos comentários outros temas, que eu desse mais informação, que eu vos desse mais aprendizagem para partilhar este conhecimento com vocês, para eu saber quais são as vossas necessidades, aquilo que querem saber, aquilo que eu vos posso ensinar. Também gostava que fossem então ver o meu trabalho nas redes sociais e espero muito que tenham gostado deste vídeo, desta informação que eu tenho para vos dar. É algo muito simples, mas que eu acho que faz toda a diferença quando é posto em prática, porque eu tenho visto isso com muitas pessoas que têm ajudado. E pronto, espero que tenham gostado, que este vídeo tenha sido, aliás, positivo para vocês e que possam voltar no futuro para um segundo vídeo. O segundo vídeo será também orientado para o tarot, mas de uma forma um pouco diferente daquela que eu falei hoje. Espero que gostem. Muito grata a todos por estarem a ver este vídeo. Partilhem se acharem que faz sentido outras pessoas saberem isto, com amigos, com a vossa comunidade também. Um beijinho muito grande, muito grata a todos, e que o universo deixe sempre a vossa mensagem e consigam desenvolver a vossa intuição. Um beijinho.